Olá, seja bem-vindo a esse canal Teologia e Graça na Veia. Eu sou o pastor Edinho, seu amigo. Como que Deus se revela, hein? Eu quero ler um texto sagrado para compartilhar com você uma mensagem extraordinária do coração de Deus para o teu coração. Como Deus pode se revelar para você. Até porque o mais interessado entre você e Deus, entre nós e Deus, o mais interessado é o próprio Deus se revelar para os seus filhos. Deus se revela pela natureza, Deus se revela pelos profetas, através dos seus filhos, mas a prioridade é Deus se revelar pela sua palavra. A máxima da revelação de Deus está no seu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, a palavra, João capítulo 1, o verbo era Deus, ou seja, Deus se revela de várias maneiras, porém Deus não é padronizado, Deus se revela de várias maneiras e de várias formas. Ei, antes de ler um texto sagrado, compartilhe essa mensagem com alguém, se inscreve no meu canal, deixa o seu like, se inscreve aí, aperta o sininho, faça o seu comentário, é muito importante para mim, para o meu ministério, para a gente continuar propagando a palavra, o evangelho, conhecimento bíblico, teologia e graça na veia. Números, capítulo 12, versículo 6 e versículos 7 e 8, que diz assim, olha só, ele disse, ouve agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, e em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. 7. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? 8. Boca a boca falo com ele, e de visões e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Pois não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Olha o que Deus está ensinando quando Arão e Miriam questiona a autoridade, a liderança de Moisés. Deus responde, Deus chama os três para uma conversa. Moisés, Arão e Miriam para fora, né? Uma exclusividade, uma reunião particular, uma reunião extraordinária. E colocou fora do arraial, não é? E foi para uma tenda, e na porta Deus pediu, falou com os três, e hora depois falou com os dois, com Arão, que era sacerdote, e falou com Miriam, que era profetisa, ambos irmãos de Moisés. Os dois também, Arão e Miriam, eram mais velhos do que Moisés, mas questionaram a suposta autoridade e liderança de Moisés, o protagonismo de Moisés. Ou seja, Deus falou com os dois da seguinte maneira, quando eu levantar um profeta, e os dois eram representantes de Deus, hein? Arão e Miriam. Miriam era profetisa e Arão era o sumo sacerdote. Então, Deus se revelava para eles também. Porém, eles estavam questionando por que do protagonismo somente para Moisés, o diferencial para Moisés. Por que Moisés era tão diferente, não é? Colocar em xeque talvez o tempo, por ser mais velho, né? Por Moisés ser o irmão mais novo, não é? Olha como Deus é tremendo. Deus pegou e falou com eles, não é? E disse para os dois, falou, quando eu levantar um profeta, eu me revelo, eu me faço conhecer. Você que está vendo esse vídeo, você que está vendo essa mensagem, é Deus que se faz conhecer, é Deus que se revela. Não existe uma maneira, uma técnica de você buscar para Deus se revelar para você. Mas é Deus que se revela, Deus usa meios para se fazer conhecer. Mas o que tem que partir de cada um de nós é o desejo, o interesse de aprender a ouvir e a discernir a voz de Deus que fala na sua intimidade. Essa mensagem é maravilhosa. Olha só, então Deus falou, ó, eu falo por profeta, eu me faço conhecer por profeta, por figuras ou por visões.
Agora, Moisés, eu falo boca a boca, eu falo face a face, não é? Por Moisés, eu não uso figura, eu me faço conhecer para Moisés. Deus estava ensinando para os dois o seguinte: eu me revelo como eu quero, eu me revelo para cada um de uma maneira, não é? Trazendo para os dias, nós observamos que Deus, ele se revela de várias formas para os teus servos, para os teus filhos. Por exemplo, Deus se revela de várias maneiras, não é? Deus tem várias passagens bíblicas que nós entendemos Deus revelando por sonhos. Quando Deus quando Deus se revelou para Samuel, ele ouviu uma voz, né, audível, né? Ele ouviu uma voz e foi até o sacerdote dizendo, né? O senhor está me chamando? Ele falou: não, não estou te chamando. E ele ouviu a voz de novo dizendo: Samuel, Samuel. E ele vai até o sacerdote, né? E fala para ele, olha, vai dormir, não sou eu que estou falando com você. Quem está falando com você é o próprio Deus, é o Senhor. Então ele entendeu, foi uma forma que Deus usou para se revelar. É óbvio que uma confusão na cabeça de Samuel existiria. Trazendo para os dias de hoje, Deus se revela por sonhos, visões, de forma audível, uma voz que fala na intimidade. Eu vou falar uma coisa para você que está vendo essa mensagem, este vídeo. Tem pessoas que Deus se revelou para ela sem ela sem conhecer nada de Deus, da igreja, da Bíblia. Pessoas que morou no campo, que morou bem distante mesmo, né? Na secura do sertão, não é? Né? Na separação de um campo mesmo, né? De uma fazenda, né? De uma roça, né? Mas ele ouviu Deus falar com ele, sem ele conhecer a Bíblia, sem conhecer a palavra, sem entender sobre a pessoa do Espírito Santo, sem nunca ter ninguém pregado para ele, né? Ele ouviu a voz de Deus, né? E depois, como ele ouviu a voz de Deus, ele foi se empenhando para essa voz que falava com ele, e Deus se fez conhecer para esta pessoa. Então Deus não é padrão. Deus se revela de várias maneiras, Deus se revela de várias formas, né? Deus se revela por sonhos, Deus usa figuras, não é? Deus usa figuras, sonhos, Deus dá visões, não é? Quantos profetas, né, nós temos dentro da Bíblia Sagrada que Deus deu a visão, que ele interpretou a visão, que Deus deu figuras, né? Deus mostrou figuras para ele, né? E ele trouxe a revelação daquelas figuras para Israel, para o rei da época, não é? Deus também se revelava e se revela por intermédio de sonhos, não é? E de forma audível, não é? Boca a boca, como foi no caso de Moisés. Joel capítulo 2 e 28 fala: derramarei do meu espírito, filhos e filhas profetizarão, os velhos e experientes, né, terão sonhos, os jovens terão visões. Então, você observa nesta mensagem que Deus se revela de várias maneiras, não é? E eu quero trazer um segredo para você. O importante é que Deus quer se revelar. Deus quer se revelar no coletivo para a igreja, mas o plano que Deus estabeleceu é para Deus se revelar na sua intimidade, para cada um de vocês, para cada um de nós, Deus se revelar na nossa intimidade. Não é verdade? Existe uma maneira, eu quero compartilhar e dividir isso com você, isso é extraordinário. Eu quero compartilhar com você duas maneiras para Deus se revelar e você discernir a voz daquele que vos fala, daquele que se revela, do Espírito Santo que habita dentro de você. Ora, se o Espírito Santo está habitando dentro de você, você precisa discernir a voz dele. Se o Espírito Santo é seu amigo, seu conselheiro, é o que intercede, é o seu intercessor, não é? É a presença, a vida de Deus em você, você precisa discernir a voz dele que habita dentro de você. Senão não tem sentido você falar: o Espírito Santo habita em mim, habita em você, mas você não discerne a voz dele. Existem duas maneiras para você entender e discernir a voz de Deus, aleluia, Deus se revelar para você. É tremendo isso. Primeiro, palavra. Em primeiro lugar é a palavra. A forma que você... Como assim, pastor? Me explica. Quando você lê a palavra, no seu particular,
no silêncio, da tua intimidade, você lê a palavra, dá esta brecha gostosa e maravilhosa para o Espírito Santo falar na tua intimidade. A forma que você lê a Bíblia, deixa o Espírito Santo falar e conversar com você. Porque racionalmente você vai ler o texto. Só que você precisa meditar nele. Você precisa raciocinar o que você está lendo. E só tem uma maneira de todos os 66 livros. Esse é o único livro. A Bíblia é um conjunto de livros. A Bíblia é um conjunto de livros. 66 livros. Que qualquer livro que você lê dentro dos 66 é o único que o autor, o Espírito Santo, vai estar presente. Você pode pegar um livro, um best-seller de qualquer escritor famoso. Você pode pegar qualquer livro alternativo, qualquer livro secular, histórico, intelectual, universitário, evangélico, né? Qualquer livro que você lê, nenhum autor vai estar na sua frente, falando no seu subconsciente. Agora, a Bíblia é o único livro que você consegue ler racionalmente e visivelmente você está vendo o texto e racionalmente você está entendendo, você está discernindo. Agora, no seu subconsciente lá atrás, o Espírito Santo se revela. A voz de Deus, ela é branda, ela é suave. A voz de Deus, ela é mansa, como o barulho de um mar na madrugada, o silêncio, mas você está ouvindo o barulho do mar quando você estiver próximo dele. A voz de Deus, ela é suave, ela é mansa. Deus quer se revelar para você quando você lê a Bíblia. Em segundo lugar, é quando você ora, a oração, porque a oração é quando você fala com Deus. Na oração você leva o que você tem para Deus. Você leva tudo que você é para Deus. E quando você sai da oração, você deixa tudo e você traz o que é dele para você. Vou repetir, na oração você leva o que é seu e deixa lá. Quando você sai da oração, você traz o que não é seu. Você traz aquilo que é de Deus. Na oração você fala, mas na oração tem que chegar um tempo que você tem que deixar o Espírito Santo conversar e falar com você, se revelar para você, falar na sua intimidade. Eu já vivi isso sensacionalmente, de uma maneira extraordinária, quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu ouvi a voz de Deus. Quando eu li a palavra, foi a mesma voz. E isso serve para mim até hoje. Deus fala, eu sei quando Deus fala comigo. Quando eu estou lendo a palavra, é a mesma voz. É a mesma voz. Eu já afastei por um tempo do caminho do Senhor Jesus. E numa situação, eu estava numa matinê, num baile, na época de 1994, 1995. E dentro daquele lugar escuro, era aquela avalanche da música eletrônica aqui no Brasil, não é? E aquele barulhão dentro daquele ambiente, Deus falou comigo. Uma voz suave e mansa falou comigo. E o barulhão estava terrível. Aquele monte de jovens. E eu olhei aquele monte de jovens e falei, meu Deus, esse monte de jovens. Deus começou a falar comigo. Eu falei, imagina esse monte de jovem dentro de uma igreja, cantando um grande coral da juventude. E Deus falou, o que você está fazendo aqui? Eu saí, Deus falando comigo, estou arrepiado falando com você nesse vídeo. Deus falou comigo dentro daquele lugar e aquele monte de amigos, todo mundo dançando, pulando, vibrando. Teve uma hora que eu parei, eu vi aquele monte de jovem e Deus falou com a minha alma. Deus falou comigo. Eu saí e nunca mais voltei para aquele feito naquela época. Foi uma experiência particular. Foi a mesma voz que quando eu tinha 10 anos, Deus me batizou com o Espírito Santo. Jesus batizou com o Espírito Santo. João escreveu isso, hein? João capítulo 3. E João Batista disse isso. Eu batizo com água, mas tá vindo um aí que vai batizar vocês com fogo. Jesus que batiza com fogo. Jesus me batizou com fogo. Foi essa voz que eu ouvi. E eu li Daniel 10:10. E eis que uma mão me tocou e me fez os joelhos tremerem. Uma mão me tocou e os meus joelhos tremeram.
Eu li essa palavra, Deus falou comigo, eu vou te batizar hoje. E quando eu li a palavra, foi a mesma voz, e vice-versa. É isso, Deus se revela com você, para você, de uma forma branda e suave. Pode estar um desfile carnavalesco na sua rua. Você pode estar no meio de um barulho, atravessando uma rua, aquele baile, aquele barulho de funk, aquele barulhão, pagode, você pode passar. A voz suave, branda, vai falar ao teu coração. Deus fala com você. Pode estar o barulho que for. Você vai discernir a voz de Deus, porque você aprendeu que lendo a palavra, Deus fala com você. Na oração, aquela voz fala com você. Em qualquer circunstância, na opressão, no vale, no deserto, em qualquer circunstância que você passar, você vai ouvir a voz de Deus. Quando você vai, antes de entrar dentro de uma igreja, num culto, tem gente que só faz o culto dele quando está dentro da igreja. Tem gente que começa antes o culto dele dentro da casa dele. É hora de se arrumar, de tomar o banho, de se vestir. O Espírito começa a falar com ele. Deus começa a falar com ele. Então, quando ele chega na igreja, ele já está no culto faz tempo. Ele já está no fervor há muito tempo. E dentro do culto, Deus fala com ele quando alguém canta, quando alguém profetiza, quando alguém dá um testemunho. Na hora da palavra, uma palavra expositiva que alguém pregou, por exemplo, ele pega a parte dele, o Espírito Santo fala na alma dele, porque Deus se revelou desse jeito para ele, Deus se revelou desse jeito para você. Resumindo, Deus se revela como ele quer, para quem ele quer, da maneira que ele quer. Deus não tem uma técnica exclusiva, Deus tem suas maneiras, mas Deus se faz conhecer, Deus se revela, ele é o mais interessado em se revelar para você. Você precisa ter esse desejo, deixar Deus se revelar para você. Busque isso na oração, na leitura da palavra. Fique atento. Na adversidade, ouça Deus falar com você. Na tempestade, ouça Deus falar com você. No vendaval, deixa Deus falar com você. Na caminhada do deserto, deixa Deus falar com você. Na opressão do vale, deixa Deus falar com você. No perigo da morte, no livramento, deixa Deus falar com você. Deixa Deus falar com você. Ele quer se revelar para você. Seja por sonhos, visões, figuras, ora, ou face a face, ou na madrugada, audivelmente, deixa Deus falar com a sua alma. Até o próximo vídeo, até a próxima mensagem, se Deus assim permitir. Teologia e graça na veia.